Então você vai ser usado por Deus para pôr as mãos sobre a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo. Mesma coisa. Você não tem capacidade de batizar alguém. Você não tem capacidade de fazer alguém, de repente, falar em língua que fala com Deus. Então quem é que fez isso? Deus. Então nós somos apenas o quê? Instrumentos de Deus para fazer a sua obra na terra. Sempre o louvor e a adoração é para Deus. Tem tanta gente fazendo as coisas para Deus por dinheiro, visando um lucro. Mas nós devemos fazer para agradar a Deus, para ajudar as pessoas. Sempre o nosso objetivo deve ser esse. Tem tão pouca gente na igreja hoje que tem dom do Espírito Santo aí, que é usado por Deus, por causa disso. Nós não podemos fazer visando um lucro, mas devemos fazer por amor, devemos fazer porque Deus quer fazer. Então nós nos colocamos à disposição dele para fazer, para que ele nos use. Esse é o objetivo, esse é o desejo que deve estar no nosso coração. Sempre servir a Deus. Olhando para as pessoas e vendo as necessidades das pessoas, nós vamos ministrar sobre essas pessoas, para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Ele quer sempre abençoar as pessoas, Ele quer sempre curar os enfermos, Ele quer sempre batizar com o Espírito Santo, libertar, salvar, sempre Ele quer. Então nós vamos até as pessoas, levando isso que Deus quer levar. Agora, para que aconteça alguma coisa, nós devemos amar essas pessoas. Na nossa parte 2 aí, o serviço cristão. Então nós temos aí os 3 motivos aí para fazermos esse serviço cristão. Primeiro, porque ele é ordenado pelo Senhor. Segundo, nós vamos ver que em relação a Deus, aí querendo dizer que é um tipo de adoração, esse serviço aí a Deus. E em relação ao próximo, ou seja, que é o amor que nós temos para as pessoas, demonstrado então nessa relação ao próximo. Então no primeiro aí, ordenado pelo Senhor. Jesus, nosso Mestre, deu-nos o inigualável exemplo de serviço. Então, na verdade, nós estamos obedecendo uma ordem do Senhor que nos enviou a pregar o Evangelho, a ensinar, a batizar, a cuidar dessas pessoas, a ajudar essas pessoas, a amar essas pessoas que vão se convertendo. Então, é um serviço ordenado. É Ele que disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E ele diz: estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, falarão novas línguas, expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos, serão curados, se beberem alguma coisa mortífera não se causará dano. Então são aí características, são capacitações que ele vai dar àquele que vai fazer a sua obra. Agora devemos lembrar então que a honra quem vai nos dar é Deus. E é uma honra futura. Aqui na terra, os homens buscam aí ser elogiados, recebem honra uns dos outros. No reino de Deus é diferente. Nós buscamos uma honra de Deus. Agora aí, em relação a Deus. Então servimos ao Senhor mediante a nossa adoração. E aqui então fala para nós sobre o culto que prestamos a Deus. É uma forma de adoração a Deus, é um serviço que prestamos a Deus, é a adoração. Então quando nós vamos aí participar de um culto, ou vamos fazer um culto, você pode fazer um culto só você e Deus, todo dia de manhã, levantar de madrugada e prestar um culto a Deus. Então esse culto que nós prestamos a Deus, nós estamos prestando um serviço diante de Deus, estamos fazendo alguma coisa que agrada a Deus. Então devemos todos aprendermos muito sobre adorar a Deus. Menos louvor e mais adoração. Nós louvamos demais, adoramos de menos. Nós passamos aí 70% dos nossos cultos louvando. Deveria ser o contrário. Deveríamos passar 70% adorando. Aí sim o culto teria o resultado que Deus deseja que ele tenha. Deus responderia trazendo curas, milagres, maravilhas, salvação. Então a adoração é que é o objetivo principal do crente, o objetivo supremo.
no culto. O louvor é o início. O louvor vai nos levar, nos conduzir para a adoração. Então nós fazemos o culto, só louvamos. Não chegamos à principal parte, que é a adoração. E aí saímos do culto com a sensação de que Deus não estava lá. Porque nós nem temos tempo para Deus fazer alguma coisa, para Deus responder. O culto acabou. Deus queria fazer alguma coisa. Mas nós não chegamos na parte principal, que é a adoração, e nem deixamos um tempo para que Deus correspondesse à nossa adoração. E nós saímos da presença de Deus antes da hora. Estamos preocupados com as coisas que nós vamos fazer com o mundo. E aí saímos da presença de Deus antes da hora. Por isso, não aproveitamos o que deveríamos aproveitar para estar no culto a Deus. Vamos ver em relação ao próximo. O livro de Atos dos Apóstolos mostra que a igreja primitiva possui um cuidado singular para com os necessitados. Nós aprendemos muito com o livro de Atos dos Apóstolos. Você deveria estudar sempre esse livro. Pelo menos você poderia ler esse livro aí 2 vezes ou 3 vezes por ano. E sua vida mudaria completamente. Tem aí um filme chamado Atos dos Apóstolos, que é muito interessante. Se você puder adquirir, você pode assistir pelo menos uma vez por semana esse filme. E sua vida vai mudar completamente. Então, leia bastante Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver aí o início da igreja, o que nós devemos praticar, como nós devemos viver. Ensina muito para nós. A igreja perdeu já o contato com o livro de Atos dos Apóstolos há muito tempo. Essas práticas que a igreja deveria viver foram esquecidas. E nós devemos ler bastante aí Atos dos Apóstolos para nós aprendermos aí o que é a prática realmente do Evangelho. O que é aí o primeiro amor que nós nunca devemos deixar. Então procure ler esse livro, Atos dos Apóstolos, mais vezes. Procure aprender, ver aí como era feito, como é que começou tudo, qual era a prática de vida deles, o serviço que eles prestavam uns aos outros e a Deus. E aí nós vamos aprender bastante coisas. Então veja que eles distribuíam aí ajuda para todos. E eles tinham, ali eles recebiam, as pessoas depositavam aos pés dos apóstolos as coisas, iam trazendo para ajudar. Tinha gente que vendia até a propriedade para ajudar os necessitados. Então eles levavam, entregavam aos apóstolos, os apóstolos distribuíam então aos necessitados. E aí diz que não havia ninguém rico demais e ninguém pobre demais. Todos se ajudavam, se mantinham uns aos outros, tinham amor uns pelos outros, porque o amor de Deus estava derramado em seus corações. E eles davam lugar a este amor, para que este amor fosse transmitido entre cada um deles e de forma uniforme a todos. Então o verdadeiro amor busca o alívio do sofrimento dos outros. Ele não vê alguém sofrer e deixa a pessoa continuar sofrendo. Ele vai procurar aliviar o sofrimento dos outros. Na parte 3, aí, a missão da igreja neste mundo. Então nós vamos ver aí dividido em 3. Primeiro, a missão da igreja neste mundo é proclamar a palavra de Deus. Depois, viver em comunhão. Terceiro, servir a Deus e ao próximo. Então, primeiro aí, proclamar a palavra de Deus. A igreja precisa com urgência levar o Evangelho de Cristo até os confins da terra. Então, nessa proclamação da palavra de Deus, deve ser usados aí todos os métodos possíveis. Devem ser usados aí todos os meios possíveis também. Então existe a evangelização pessoa a pessoa, existe a evangelização aí de um culto nas casas, existe a evangelização nas ruas, nas praças, né? Toda parte. Existe a visitação, presídios, hospitais e tal. Existe aí a evangelização dos colégios. Existe as grandes cruzadas evangelísticas. E existe aí a evangelização, que é feita que você convida as pessoas para ir para a igreja. Então são vários tipos. O importante é que o evangelho seja pregado. Agora, nós devemos usar todos os meios possíveis.
Então temos aí jornal, revista, rádio, TV, então todos os meios, né? A internet, todos os meios possíveis nós devemos usar. Graças a Deus nós estamos congregando, fazemos parte de uma igreja que usa todos os meios possíveis para pregar o Evangelho. Então nós estamos em Imperatriz, a Igreja Imperatriz usa todos esses meios. Nós temos a nossa rádio própria, nossa TV própria, temos o nosso jornal, temos a nossa revista, nós temos aí a internet, a página da igreja na internet, temos aí estudos, né? Temos aí os vídeos. Então nós temos todos os meios possíveis para se pregar o Evangelho, nós estamos usando. E estamos tendo um ótimo resultado. Então nós vivemos numa cidade que hoje temos aí pelo menos 40% dos habitantes que são evangélicos. Então as outras igrejas também estão olhando o nosso exemplo e estão seguindo esse exemplo. E somos uma igreja missionária. Estamos aí com 432 missionários. E o nosso objetivo é, em 2014, termos aí 700 missionários. Missionários por toda parte. Não só no Brasil, como no exterior. Estamos aí trabalhando para isso. Uma igreja que marcha unida, todos ajudando essa grande obra de Deus a ser feita. Não só em Imperatriz, mas em todo o Brasil e em todo o mundo. Então todas deveriam estar seguindo esse exemplo e fazendo a mesma coisa. A igreja que investe em missões, que investe aí em evangelizar, é uma igreja que está sempre crescendo, se desenvolvendo. E Deus está sempre derramando suas bênçãos. Não só bênçãos espirituais, mas também bênçãos materiais sobre essa igreja. Tenha certeza disso. Talvez você tenha aí dificuldade na sua igreja para enviar um missionário. É só você entrar em contato com a nossa Secretaria de Missões, com o irmão Ramos, e você poderá trazer um missionário para fazer o curso aqui conosco. Então você envia o seu missionário, nós treinamos, educamos, ensinamos, e você depois envia esse missionário. Pode enviar até em parceria com a nossa igreja. Então, envie, faça alguma coisa. Trabalhe nessa área. Tem igrejas aí ricas. Às vezes não tem nenhum missionário. Às vezes tem 2 ou 3 missionários. Igrejas muito maiores do que a nossa. E não estão trabalhando nessa área. Não estão investindo no principal, que é a evangelização do mundo inteiro. Dedique-se a isso. Depois aí, viver em comunhão. O amor e a comunhão entre os irmãos são a prova do fervoroso amor da igreja ao Senhor. Então a igreja ela pode ser dividida em departamentos, em grupos, né, de trabalhos. Agora, nunca ser desunida. Sempre um departamento deve ajudar o outro. Porque todos têm o mesmo objetivo, ganhar almas. Então um culto na rua, deve aí o conjunto musical dos jovens estar ali, o conjunto coral, né, estar ali, departamento da família. Então outros departamentos devem se envolver nessa tarefa. Os irmãos vão fazer aí uma vigília. Então tem a equipe ali que promove as vigílias. Então toda a igreja deve participar, todos os departamentos devem participar. Vamos fazer uma viagem missionária, toda a igreja deve participar. Então estão unidos, todos devem participar da evangelização. A não ser que esteja ocupado fazendo alguma coisa e não possa participar naquela mesma hora, naquele mesmo dia. Mas fora isso, a igreja toda deve estar contribuindo, ali ajudando, trabalhando em prol desta obra que está sendo feita pela igreja. E quando nós amamos aos irmãos, nós estamos demonstrando que amamos a Deus. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama seu irmão. Se você não ama o irmão que está vendo, imagine Deus que você não vê. É isso que a Bíblia diz. Então nós demonstramos o nosso amor a Deus, amando as pessoas. E esse amor que nós temos de uns para com os outros,